E a redução do preço dos combustíveis nas refinarias já completou uma semana e a gente explica por que é que esse preço ainda não baixou para o consumidor. Vamos a São Paulo, Rodrigo Bocardi, bom dia. O que é que aconteceu? Parece que a redução vai se perdendo, né, do caminho entre as refinarias e os postos de combustíveis. Para usar a figura aí da gasolina, evapora, né? A redução evapora no meio do caminho. Chico, Ana Luísa, um bom dia a todos. Segundo os analistas, quando a redução é pequena, acaba se diluindo até chegar às bombas. Mas tem ainda a influência do preço do álcool. Vamos ver na reportagem do Alberto Gaspar. A Petrobras baixou o preço da gasolina nas refinarias uma vez, duas vezes. Falou-se numa redução total de até 10 centavos nas bombas, que quase ninguém viu. Não vi mudança nenhuma, infelizmente. Não senti. Tem posto que decide arriscar, joga o preço para baixo tentando ganhar freguesia. Neste, em Palmas, o litro de gasolina caiu de R$ 3,89 para R$ 3,69. 20 centavos, ou 5%. O movimento aumentou 70%. Com o giro a gente consegue continuar quase ganhando a mesma coisa que a gente ganhava com uma margem maior. Em Belém tem gasolina passando dos R$ 4,00 o litro. O custo do frete é alto. O gerente diz que a redução não chegou até aqui. Continuamos recebendo o mesmo preço da distribuidora. Aí não deu para repassar esse desconto para o cliente. É o que diz o presidente do Sindicato dos Postos em São Paulo. E ele mostra notas fiscais das principais distribuidoras, de antes e de depois da redução de preço anunciada pela Petrobras. Em alguns casos, nenhuma mudança. Em outros, reduções mínimas. Entre a produção da Petrobras e chegar no posto tem um longo caminho. Tem pessoas envolvidas, tem imposto envolvido, tem usineiro envolvido, tem distribuidora envolvida, só que o consumidor só vê o dono do posto. A gasolina que sai das refinarias não é a mesma que é vendida nos postos. E a mistura de álcool obrigatória que acontece no meio do caminho é só um dos fatores na composição do preço que é cobrado aqui. Segundo o último cálculo da Petrobras da semana passada, os impostos e contribuições formam a maior fatia dele, 39%. A gasolina pura, 29%. E o álcool, 16%. Revenda e distribuição, outros 16%. Em Cuiabá, o Sindicato dos Postos diz que é ele, o álcool, que está pressionando o preço da gasolina. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, nós tivemos um aumento superior a 15% no preço do etanol. A safra de cana-de-açúcar não foi das melhores. No fim de outubro, o volume processado no centro-sul do país era quase 18% menor em relação à safra passada. Além disso, com preços altos no mercado internacional, o açúcar está mais vantajoso para as usinas, que reduzem a produção de álcool. Mas este usineiro nega ser o vilão dessa história. O pessoal que distribui e revende aumentou seus lucros e acaba jogando a culpa nas usinas. E o que dizem as distribuidoras? Nada, nenhuma entrevista. Uma nota do Sindicom, um dos maiores sindicatos do setor, informa que ele não tem conhecimento da política de preços adotada por suas associadas. Para este analista de investimentos, pequenas reduções de preço, como as últimas anunciadas pela Petrobras, acabam diluídas, absorvidas, desaparecem mesmo. A última redução da Petrobras foi de 3,6%. A própria Petrobras falou, pode chegar na bomba, ou seja, no consumidor, 1,2%. Ela fica diluída na cadeia, cada um acaba capturando um pouco dessa redução para aumentar sua margem. É o contrário do que acontece com qualquer aumento, mesmo pequeno, que aparece na bomba imediatamente. É o livre mercado. Quando tem um aumento de preços, ele acaba sendo maior. Quando tem uma redução, como é o caso agora, que é pequena, 3,6%, acaba não impactando o consumidor. Petrobras informou que a nova política de preços prevê revisão dos valores pelo menos uma vez por mês, mas que essas revisões podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Ainda segundo a Petrobras, o valor que chega nas bombas depende da política de preço adotada por outros integrantes da cadeia do petróleo, como vimos aí, né? Como as distribuidoras, os postos, enfim. Agora, Chico e Ana Luísa, todo mundo aí dessa cadeia, quase todo mundo dessa cadeia se manifestou, um jogando a culpa no outro. Teve um aí, distribuidor, só pra gente nominar, que diz que não sabe de nada, né? É sempre aquele jogo de empurra, né, Rodrigo? E o consumidor na outra ponta é quem sofre. Obrigada.